Existe um problema central que impede a maioria das pessoas de avançar no autoconhecimento. Elas acreditam que os sistemas espirituais são concorrentes entre si. Religiões, filosofias e até correntes modernas de lei da atração são tratadas como caminhos separados, muitas vezes incompatíveis. Esse erro de base gera confusão, fragmentação mental, principalmente, impede a construção de um entendimento coerente da realidade. A proposta deste vídeo é resolver esse impasse a partir do próprio fundamento apresentado na obra em análise. A doutrina secreta estabelece, logo em sua base, que não se trata de uma revelação inédita, nem de um sistema isolado. Pelo contrário, ela se apresenta como uma compilação organizada de princípios já existentes, dispersos em diferentes tradições ao longo da história. Isso altera completamente o ponto de partida. Não estamos diante de uma nova verdade, mas de uma tentativa de reorganizar um conhecimento antigo que foi fragmentado, simbolizado, em muitos casos, distorcido. O problema macro, portanto, é a fragmentação do conhecimento espiritual. O problema micro, derivado disso, é a interpretação literal e superficial dos símbolos religiosos. Quando uma tradição é lida apenas no plano externo, seus elementos parecem contraditórios em relação a outras. No entanto, segundo o próprio texto, essas diferenças são apenas aparentes, resultado de linguagens simbólicas distintas que expressam o mesmo núcleo conceitual. A obra afirma que a chamada doutrina secreta é a essência comum de todas as religiões, não pertencendo exclusivamente a nenhuma delas. Esse ponto é estrutural. Se existe uma base comum, então as divergências observadas são efeitos de adaptação cultural, histórica e linguística, não de origem. Isso implica que o conflito entre sistemas é, na prática, um erro de leitura. Esse enquadramento resolve uma tensão recorrente no campo do autoconhecimento, a busca por o caminho correto. A partir dessa perspectiva, a pergunta deixa de ser qual sistema é verdadeiro, e passa a ser qual nível de profundidade de leitura está sendo aplicado. A verdade não está na superfície das doutrinas, mas na estrutura que as sustenta. Outro ponto relevante é a crítica implícita à ideia de autoridade absoluta. A autora afirma explicitamente que não reivindica status de reveladora, mas de organizadora de conteúdos já existentes. Isso tem implicações diretas. O valor do conteúdo não está em quem o transmite, mas na sua coerência lógica e na sua correspondência com a natureza. Esse critério, coerência e alinhamento com leis naturais, é apresentado como parâmetro de validação. Ou seja, o conhecimento não deve ser aceito por tradição ou crença, mas por consistência interna e capacidade explicativa. Isso aproxima o discurso de uma lógica mais estruturada, afastando-o de interpretações puramente dogmáticas. No campo da lei da atração e do desenvolvimento pessoal, essa base resolve um problema recorrente: a aplicação de técnicas sem compreensão estrutural. Quando o indivíduo utiliza afirmações, visualizações ou práticas energéticas sem entender o modelo de realidade por trás, os resultados tendem a ser inconsistentes. Isso ocorre porque a ação não está alinhada com um sistema coerente de interpretação do mundo. A doutrina secreta propõe exatamente o contrário: primeiro compreender a estrutura, depois aplicar. Isso inverte a lógica comum do consumo de conteúdo atual, que prioriza a prática rápida em detrimento de entendimento profundo. Outro elemento central é o objetivo declarado da obra: demonstrar que a natureza não é um conjunto aleatório de eventos, mas segue princípios organizadores. Essa afirmação é estratégica, pois estabelece uma base determinística, ainda que complexa, para a realidade. Em termos práticos, isso sustenta a ideia de que fenômenos não são acidentais, mas resultado de leis, ainda que não totalmente compreendidas. Esse ponto conecta diretamente com a busca por controle da realidade, comum em conteúdos de lei da atração. No entanto, há uma diferença crucial. Enquanto abordagens simplificadas tratam o pensamento como causa direta de resultados, o texto sugere uma estrutura muito mais ampla, onde o ser humano ocupa um lugar específico dentro de um sistema maior. Portanto, a solução proposta não é pensar positivo, mas entender a posição do indivíduo dentro de uma ordem universal. Sem esse entendimento, qualquer técnica tende a ser superficial. Em síntese, o primeiro eixo fundamental apresentado é o seguinte: todas as tradições derivam de uma mesma base, mas foram fragmentadas ao longo do tempo. O erro está em interpretá-las isoladamente. A correção desse erro exige reorganização conceitual, leitura simbólica e validação lógica. Esse é o ponto de partida necessário para qualquer aprofundamento real em autoconhecimento.
Sem essa base, o indivíduo permanece consumindo fragmentos desconectados, sem construir um sistema interno coerente. Se essa estrutura não for compreendida, todo o restante, incluindo práticas, técnicas e interpretações, será inevitavelmente limitado. A partir daqui, o próximo passo é entender qual é essa estrutura fundamental da realidade que sustenta todas essas tradições.